A habitação é uma das maiores necessidades do ser humano. A história brasileira no campo da habitação, notadamente a habitação popular, é muito triste. Quando me formei em economia, foi o BNH, criado para solucionar o problema de casas populares e, em função de uma série de desacertos, foi extinto. Lembro que o governo do estado de São Paulo criou a SECAP, que também faliu. A história na corrupção da habitação talvez seja a maior. Através de uma casinha popular, muito dinheiro foi desviado. Com certeza, o nosso grande déficit seria bem menor. Quando fui prefeito, o governador Orestes Quercia criou o CDHU e a construção de casas populares teve um impulso grande, sendo que os recursos foram obtidos com um aumento da alíquota do ICMS. Aqui, no silêncio de meu sítio, sempre me pergunto: se um dia fizesse uma pesquisa de quantos impostos foram para construir casas e dividíssemos pelo número de casas que foram construídas, qual seria o custo de cada? Acredito que seria assustador o montante. Talvez já muitos brasileiros não estariam à espera do sonho de sua casa. O problema habitacional é sério no mundo inteiro. Inclusive, a última crise econômica mundial, que quase levou à falência o mundo capitalista, se iniciou nos Estados Unidos. Foi consequência da crise habitacional americana. Comprar uma casa nos Estados Unidos era muito fácil. Qualquer banco financiava a juros de cerca de 6% ao ano, com facilidades, principalmente pela concorrência existente no sistema bancário do país. Faltou renda para pagar e a inadimplência foi acumulando. E com isso, os preços dos imóveis foram despencando e os bancos amargaram prejuízo, pois o imóvel que foi comprado por um preço não valia a metade, o que levou o sistema bancário à bancarrota. Os países do mundo inteiro, em especial os que tinham uma economia frágil, sofreram as consequências. No Brasil, a crise foi pequena, porque a nossa economia estava estável. Hoje, construir uma habitação popular custa cerca de R$70 mil e, sem subsídio, é impossível pagar uma casa popular no Brasil, pois se torna inviável ao trabalhador. Infelizmente, neste custo são embutidos quase 40% de impostos. O custo da mão de obra é alto também, com custo previdenciário e trabalhistas altíssimos. O pior de tudo é a corrupção sobre as construções de casas populares, que tem um componente de custo enorme. Sem dizer
que, com os juros praticados no Brasil, que oneram sobremaneira o financiamento, se nos Estados Unidos, com juros de 6% ao ano, uma crise foi gerada aqui, onde se praticam taxas muito maiores, a conta fica para o trabalhador, que financiou um imóvel que pagará várias vezes. Penso que teríamos a fazer um planejamento estratégico que apresentasse uma maneira estável de se construir casas no país. Na minha ideia, haveria a participação dos bancos privados, que, por sua agilidade em receber, evitaria riscos de quebra. Hoje, a Caixa Econômica Federal é responsável pelo recebimento das prestações, o que é um risco enorme de quebra do órgão, e as consequências seriam inimagináveis para o país. Penso em criar um fundo nacional que contaria com a participação dos estados e municípios, mas as operações seriam feitas pelo sistema bancário privado. E a principal vantagem seria que a construção civil conheceria regras claras e teriam condições de planejar melhor, e o aumento da concorrência poderia ter custos menores. Mas o mais importante é que quase todos os programas habitacionais no Brasil foram feitos com fins eleitorais, a fim de ganhar o eleitor. Penso que, com planejamento e um governo compromissado com a moralidade, o problema é de fácil solução. É uma das maneiras ideais de estimular o emprego. Tenho orgulho em dizer que, na minha querida cidade, todas as casas populares têm o meu trabalho. Planejei os melhores locais. Implantamos o primeiro conjunto, que foi o Maria do Rosário, e também o mais belo. Em outro bairro da cidade, planejamos o conjunto Bandeirantes. O conjunto Nova Sapucaí também foi construído por nós e projetamos o João Lopes Sobrinho. Com planejamento, esses conjuntos ficavam distantes da cidade, e assim se permitiu criarmos o melhor bairro da cidade, o Marumbé, que foi obra da iniciativa privada, mas o planejamento foi nosso. Infelizmente, no Brasil, o sonho da casa popular faz parte de uma das maiores fontes de corrupção da nossa história, com a falência de vários órgãos ao longo do tempo. Muito obrigado ao internauta.